Hey Isaac, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, aqui é o Luiz, é o SP 2015 da Isaac em Santos, e hoje eu vim deixar uma mensagem para vocês, principalmente para os postulantes da IB 2016. Bom, ao longo do ano a gente já contou um pouquinho da história do comitê local para vocês, seja o IB Ocean, seja alguns alumnis, mas hoje eu quero focar mesmo na minha experiência de Isaac. Bom, eu entrei na Isaac em setembro de 2012. Eu vi lá um anúncio da Isaac no pátio da Exanc, onde eu curso Relações Internacionais. E eu já conhecia a organização, apesar de não saber nada dela, por parte do meu primo, Felipe. Ele havia sido VPX da gestão que fundou a Isaac em Ribeirão Preto. E, bom, apesar de eu não saber nada, a única coisa que ele me falava era: cara, Lu, entra nessa organização que ela é top e vai fazer bem pra você. E eu acreditei. Ele era mais velho que eu, já estava quase terminando a faculdade dele. Ele foi VIP em 2008 e eu só entrei quase no fim de 2012, então já fazia um tempinho. E aí, bom, a primeira experiência que eu tive dentro da Isaac, eu fui membro de IGSP, de Sales. Naquela época era dividido ainda em vendas, qualidade, não sei o que. Era um flow todo metódico, complicado, que a Isaac como organização queria levar, e que era bem complicado de você entender o que você está fazendo, mas enfim, eu comecei como membro de Sales da área de educacional. Não vendi nada, apesar de ter ligado para muita organização, ter feito muita cold call na minha vida e ter tentado. E aí, bom, em 2013 eu me tornei coordenador de host no primeiro semestre, e ao mesmo tempo eu me tornei o CFIN do Discovery Days 2013.1. Minha experiência de host, como coordenador de host, foi meio estranha também. Tipo, host não era uma coordenadoria recomendada pela Isaac no Brasil, mas era algo que a gente achava que seria interessante existir aqui em Santos, pela necessidade, dificuldade de procurar. E bom, não foi um trabalho muito fácil também, não foi o auge assim de resultados, mas dentro da experiência a gente definiu alguns pontos de alteração dos contratos, como seria o flow, e algumas coisas assim foram utilizadas até o fim de 2013 ainda, com algumas adaptações por parte do coordenador seguinte. E como o CFIN, foi minha primeira experiência assim que eu falei: puta, que experiência foda de time. A experiência de OC tinha sido aquele negócio doidão, que a gente tinha que entregar um evento para 90 pessoas, eram 2 ônibus, uma chácara enorme, era negocinho de surpresa pro EB, um monte de coisa que a gente como OC queria passar na conferência, e a gente tinha toda uma identidade de time da hora. Então, tipo, foi a primeira experiência de time foda que eu tive. E naquela conferência mesmo, eu ganhei o meu primeiro prêmiozinho de Isaac, que era o prêmiozinho de desenvolvimento. Vocês podem ver aqui, webcam complicado, com o mascotinho do Ed. Mas enfim, era o primeiro award que eu havia ganho também, como resultado da pessoa que eu havia me tornado. Eu entrei na Isaac como uma pessoa extremamente tímida, extremamente introvertida, assim, tive que tomar o primeiro baque me tornando um vendedor, tendo que ir pra rua mostrar minha cara e lidar com essa timidez. E também como host era praticamente uma experiência de vendas na maior parte dos primeiros meses, porque a gente estava buscando host pro meio do ano. Bom, depois dessas 2 experiências, eu me tornei coordenador de operações financeiras. Naquela época, finanças ainda era dividido entre coordenadorias de operações e auditoria. Era assim, a necessidade, o ponto que a gente trabalhou ao longo dessa coordenadoria era a necessidade de tirar a cobrança dos EPs de parte de OGSP, que ainda fazia essa cobrança, e passar isso para dentro da equipe de finanças, com a estruturação de um e-mail, etc., da área de finanças, para deixar isso mais a nível mesmo como uma empresa. A partir do momento que você fecha uma venda, é o setor financeiro que cuida da questão de cobrança. E enfim, eram algumas adaptações que a gente fez. E ao mesmo tempo foi o CFIN novamente, dessa vez do Youth to Business Forum. Foi o primeiro do estilo, primeiro e único que aconteceu aqui na Isaac em Santos, em novembro de 2013.
E, bom, também foi uma experiência doidona, era um fórum que a gente nunca tinha realizado, não sabia direito, era mais de 20 mil reais movimentando para a realização do evento, era um fórum de 200 pessoas e que no fim, novamente, foi uma experiência top, inclusive meu primo acabou sendo o chair dessa conferência. Mas enfim, chegou o fim de 2013, tava na hora de me postular para a IB. Assim, naquele segundo DD eu ganhei mais um prêmio também, era o prêmio de proatividade. Esse aqui. Mas, enfim, chegou o fim de 2013, tava na hora de me postular para a IB. E como qualquer outro ser humano, qualquer outro postulante, eu também tinha medo. Eu também achava que outras pessoas seriam melhores que eu. Eu também achava que a experiência seria, sei lá, muito estressante. Eu também achava que tinha melhores coisas para fazer da minha vida. E que também achava que, sei lá, eu ia perder um ano da minha vida, ia atrasar meu plano de carreira e qualquer coisa desse sentido. Moral da história. Uma das coisas que mais me ajudou foi uma conversa que eu tive com a Thaís, que ela era VPTM da época. E bom, ela praticamente me botou lá nas cadeirinhas do shopping pra armar. A gente pegou uma folhinha do caderno dela, ou do meu negocinho, não lembro de quem que era, mas enfim, a gente pegou uma folhinha, fez 2 colunas e colocou os pontos positivos e de cada uma das experiências, sabe? Ponto positivo e negativo de cada uma das experiências. E aí a questão era, tipo, eu tinha a possibilidade de ir para Brasília. Eu estava insatisfeito com a minha faculdade, queria largar relações internacionais aqui, estava pensando em estudar economia lá em Brasília e aproveitar que meu primo trabalhava na Embratur na época, um dos meus outros primos, e consegui uma oportunidade de estágio que estava aberta dentro da Embratur para me ajudar a me sustentar e mesmo adquirir experiência em mercado mesmo, que até então eu não havia feito uma experiência de estágio na minha carreira. E bom, coloquei esses pontos: ser VP da Isaac em Santos durante o ano de 2014 ou ir para Brasília e trabalhar na Embratur. Era assim, 2 oportunidades bem divergentes, eram 2 futuros bem diferentes. Por mais que eu fosse para Brasília, eu também pensava em sim, vou continuar como membro da Isaac. Mas aí, vamos lá, então, se eu fosse para Brasília, eu teria largado o começo de uma faculdade, eu teria começado em outra ISEC como membro novamente, teria que ser coordenador novamente, poderia até ter me postulado a IB, mas quem garante que já não haveriam, de fato, aí sim, de fato, pessoas que já teriam mais experiência com o histórico daquele comitê e com conexão com aquelas outras pessoas que estavam se postulando do que eu, sabe? Tipo, provavelmente haveriam outros postulantes que já, tipo, estavam ali naquele pique, conheciam a Isaac em Brasília e tudo mais, e que, tipo, eu teria muito mais desafios em me postular. E ao mesmo tempo eu poderia muito bem continuar meu curso aqui em Santos, que por mais que eu não estivesse muito satisfeito, não era o fim do mundo. Era assim um curso que trazia conhecimentos que eu queria e que a grade daquele ano seguinte seria mais interessante para o que eu esperava. E também, de qualquer forma, seria uma experiência GB que eu já tinha mais certeza que era um comitê local que eu amava, que eu sabia que a história dele, mais ou menos como tinha sido, que eu já tinha conexão com os outros postulantes da EB também. E, bom, estou aqui, né? Quer dizer que a experiência de EB aqui valeu mais a pena. Então, acho que já deu pra entender, moral da história. Mas aí, na prática, eu também queria fazer intercâmbio. Eu também fiquei pensando, não, mas eu quero fazer meu intercâmbio, sei lá, aí se eu for EB eu só vou fazer meu intercâmbio depois, lá longe, não sei o que. Ou se eu for fazer intercâmbio eu não vou ser escolhido pra EB, que não sei o que, não sei o que lá. Moral da história de novo, começo de 2014, 1º de janeiro, já tinha sido eleito, fui fazer meu intercâmbio para Venezuela, vivi uma experiência maluca de intercâmbio, foi uma experiência que me desenvolveu pra caramba, eu tive que aprender a me comunicar com outros tipos de pessoas, tive que aprender um idioma que eu não fazia ideia como falava, tive que dar aula de empreendedorismo para um bando de gente que não sabia nada sobre a ISEC, nada sobre gerir alguma coisa na vida, e eu precisava tentar traduzir um pouquinho da experiência ao mesmo tempo que eu vivia num país que estava em crise econômica, etc. Fiz meu intercâmbio, voltei no dia 18 de fevereiro,
Cheguei aqui em Santos praticamente pouco tempo depois, ainda no clima de carnaval e tudo mais. Foi o primeiro baque assim da vida de EB. A gente teve alteração na diretoria. Uma pessoa foi demitida, uma pessoa saiu. E aí, beleza, bola pra frente. Como a gente vai fazer o ano funcionar? Como que a gente vai fazer a Isaac Santos existir? Principalmente porque a presidente da Isaac no Brasil supostamente havia acabado de falar que assim, ou a Isaac Santos muda, ou a Isaac Santos fecha no meio do ano, porque é um comitê local que não segue o que a rede da Isaac Internacional se propõe, que é a realização de experiências de liderança por meio da entrega de intercâmbios. A gente falava muito que desenvolvia pessoas, e na prática desenvolvia sim, mas a gente não convertia essas pessoas desenvolvidas também em resultado também. E ao longo daquele ano de 2014, o principal objetivo era justamente esse: como mudar a cultura organizacional desse comitê local a ponto de conseguir entregar mais experiência de intercâmbio. E aí vinham os pontos. Por mais que eu tivesse passado por experiências prévias e ganhado prêmios, isso não quer dizer também que eu cheguei a EB como a melhor opção, e também não quer dizer que eu cheguei a EB como a pessoa mais preparada do mundo a nível técnico. Gestão de time nunca havia sido meu forte, então se você tá aí pensando, não, eu não sei gerir um time muito bem, não sei o que lá, cara, quem disse que a experiência de EB não pode ser uma chance de você aprender isso? Eu também tinha lá meus desafios pessoais em me comunicar com as pessoas, me abrir mais, eu era todo introvertido, tinha dificuldade em confiar nas pessoas. E aí, curiosidade, ao longo do ano inteiro, eu mal sabia direito o que era auditoria de operações, e eu confiei cegamente em cada um dos managers que trabalharam junto comigo para fazer o tracking da auditoria de operações e ajudar a entregar uma boa porcentagem de auditoria naquelas áreas, junto com os VPs de operações, junto com o meu SP dando mal nesse sentido, enquanto eu focava a minha fortaleza e estudava mais como eu ia trabalhar finanças de fato, processo de finanças, para amadurecer o comitê local nesse sentido. Então, cada uma das fortalezas e fraquezas que eu tinha ficaram muito aparentes ao longo da minha experiência de EB, e acredito que na de qualquer pessoa. Querendo ou não, é um ano que sim, você passa por momentos de estresse, só que a vida é assim, gente. Qualquer experiência profissional que você passe, você vai sim ter momentos de estresse. E na real, experiência própria de quem já fez estágio, já viu um ambiente empresarial bem diferente da Isaac. Às vezes o estresse que você passa numa empresa é muito maior do que o que você passa na Isaac, porque você está lidando com pessoas que não têm propósito no fim do dia. O maior desafio das empresas hoje é justamente passar um senso de propósito, de significado e conexão com que o seu colaborador está entregando de experiência, de serviço, de produto dentro daquele ambiente empresarial, com o que essas pessoas acreditam. E as empresas não conseguem fazer isso porque é uma dificuldade. Você tem um ambiente de metas, etc. E normalmente as pessoas não chegam preparadas, não existe um período de alinhamento e não existem gestores qualificados para entregar essa conexão. E esse é um ponto que eu diria assim que a experiência de EB foi muito interessante para aprender como fazer isso, aprender a gerir as pessoas nesse nível mais macro, de conectar as pessoas com o propósito da organização, de deixar isso claro, de tentar utilizar esse senso de propósito para levar a organização para frente, porque se não fosse propósito, a Isaac como organização não existiria e nenhum de nós estaremos aqui hoje. Então eu diria assim, a experiência de EB, ela vai deixar muito claro cada um dos seus pontos fortes e fracos. O processo de postulação em si, o processo de CA, é um processo muito incrível, porque você usa ele como processo de autoconhecimento, e a experiência de CA é uma das coisas que eu recomendo para qualquer pessoa na face da Terra, porque se você está realmente disposto a receber feedback forte, a experiência de CA é a melhor entrevista de emprego da sua vida, porque em nenhuma entrevista de emprego você vai estar lidando de fato com aquele
aquele cara que já sabe do seu histórico, que ele vai perguntar alguma coisa daquela feridinha que você tem na sua vida, sei lá, da sua postura dentro da organização, etc. Normalmente numa entrevista de emprego as pessoas não sabem como você era. Na experiência GB, você está lidando com pessoas que trabalharam com você o ano inteiro e vão deixar claro na sua cara, explorar esses pontos de quais são suas fortalezas e fraquezas durante esse processo. Então, por si só, o primeiro desenvolvimento que eu tive já foi a experiência de CA. Ficou muito claro isso, e qualquer experiência de emprego, de entrevista de emprego que eu passe depois, já é fichinha, porque entrevista igual de um CA é um negócio único, uma experiência que você tem muito claro, cada ponto pessoal que você pode utilizar contra ou a seu favor. Dentro da experiência GB, sim, existem muitos papéis dentro de um time. E acho que o principal ponto de autoconhecimento que você tem também é no sentido de conhecer qual é o seu papel. Você vai lá descobrir se você é aquela pessoa que joga real na cara do time, ou se você é aquela pessoa que traz motivação, entusiasmo para a equipe, se você é aquela pessoa mais fofinha no sentido de conseguir trazer um senso de propósito em cada comunicado, ou você é aquela pessoa que, por mais que tenha propósito, se dá mais um sentido processual de entregar como a gente vai estruturar processos para melhorar o que a gente está fazendo. Enfim, existem inúmeros perfis, e ficou muito claro que eu era o perfil mais analítico dentro do meu EB. Eu era aquela pessoa que ia pegar as informações de finanças, ia ver como que a gente poderia utilizar. E aí, no ponto também de desenvolver um mindset global, era extremamente necessário que eu soubesse o que estava acontecendo nas outras áreas. Não só por uma necessidade de finanças, em qualquer experiência de VP, isso é um ponto forte, porque você tem que saber o que seu EB está fazendo, mas também era necessário saber, no aspecto financeiro, como que cada operação, cada acontecimento dentro do CL estava resultando em experiências, em resultados para o meu comitê local. Então, foi uma experiência onde eu fortaleci muito o que era saber uma noção de estratégia, o que era saber uma noção de ser analítico e, de fato, pegar dados e converter em ações, em projetos que resultassem em resultados práticos para a organização. Foi uma experiência extremamente incrível nesse sentido e que me ajudou muito a me conhecer. Eu entrei na Exec falando que nunca queria ser de finanças. Eu fui ao Finanças 2 vezes, fui coordenador, virei VPF. Então, outra coisa que eu também diria, assim, tipo, não desconsiderem uma área. Por mais que hoje você fale no processo de postulação, mas eu não quero ser VP, sei lá, TM porque eu não acho que eu tenho perfil. Cara, às vezes você tá falando um negócio que você nem sabe o potencial que você tem para entregar para a área. Eu fui VPF e depois me tornei OSP. Se eu pudesse, eu teria sido VP ou marketing ou VP ou DSP depois, porque eu fiquei loucão com a ideia de que marketing era uma área que a gente poderia desenvolver inúmeras coisas dentro da Exec, e o DSP era uma experiência que eu queria falar sobre meu intercâmbio, eu queria convencer mais pessoas a isso. Depois, como OSP, eu passei a minha gestão inteira com ciúminhos da galera que pode se postular VPTM, porque eu fico olhando, não, VPTM é o cara que tá trabalhando com endomarketing, com esse senso de propósito, que trabalha junto com o EBzão, que não sei o que. E, tipo, eu morro de invejinha de poder alterar o RI e falar, não, eu posso me postular de novo pra VP. Se eu pudesse, eu estaria me postulando de novo pra VP de qualquer coisa. E a DSP, sim, eu também já quis ser VP DSP, gente. Na época de postulação, era uma das coisas que eu ainda pensava entre a DSP e finanças. Porque a primeira área que eu entrei na Exec, mesmo no processo seletivo eu falando que era o DSP, eu queria ser VP DSP também. Porque é a área que entrega todos aqueles projetos que atendem necessidades da nossa sociedade, e fica muito claro no nosso dia a dia esse desenvolvimento. É a área assim, que vende nosso impacto local, apesar de que ao mesmo tempo sempre foi uma rixa interna dentro de mim se eu iria gostar mais de ser VP ou de DSP, mas na via das dúvidas eu ainda ficaria entre marketing e TM, tá, Laís? Qualquer coisa, mas enfim, vocês que ainda estão aí com essa oportunidade na frente de vocês, aproveitem
para não criar obstáculos, sabe? Não coloquem esse obstáculo, porque pode ser muito bem que você esteja se postulando, sei lá, para fim e seja eleito TM e por um acaso você descobre que você tem um perfil que consegue trazer uma série de inovações para dentro da área. Então, tipo, dentro do EB não é muito de qual área você vai estar. A área que você vai estar, ela ajuda muito em utilizar as suas fortalezas pessoais no sentido do que você vai estar desenvolvendo, amadurecendo aquela área. Mas, independente da área que você estiver trabalhando, o senso de propósito é muito grande dentro do EB. E isso é um dos pontos que eu diria que é extremamente válido. Quando você pega uma experiência de estágio, por exemplo, você está lidando com pessoas que não estão conectadas com o propósito. No EB, por mais que você passe estresse ou você passe momentos bons, você sabe que qualquer um daqueles momentos bons ou ruins, resultados grandes ou resultados pequenos, são com base em propósito. Você vai estar trabalhando com um time de alta performance que vai estar maluco para entregar um monte de experiência, que vai estar ali buscando se desenvolver também, e você vai ter os melhores feedbacks da sua vida, o melhor desenvolvimento da sua vida, porque são pessoas que vivem com você o tempo todo. São pessoas que ao longo do ano vão ver como você mudou e vão poder te falar, porque às vezes não fica claro para você mesmo quanto você mudou com cada uma das experiências. E aí, bom, eu diria assim que o ponto mais marcante assim da minha experiência de EB nos 2 anos, seja como VP, seja como SP, sim, foram as pessoas. Por mais volume de experiências que a gente tivesse entregado, etc., é uma experiência única você ser eleito junto com outros TLPs que, sei lá, hoje você olha aquele TLP lá que você sabe que ele tá numa outra área, ele faz o trabalho dele, mas você não conversa muito, e aí você acaba sendo eleito junto com ele, você descobre o tanto que aquela pessoa era incrível e você vai ter que aprender a trabalhar com ela, desenvolver coisas juntos. Ao mesmo tempo você tem aquele outro TLP que já é teu amigo há 1000 anos, você já foi com ele e você consegue passar por uma experiência onde vocês estão continuando essa experiência de parceria juntos, entregando mais resultado, mais vivência e se desenvolvendo juntos para crescer a Isaac Santos, para deixar o seu comitê local, caso alguém de outro CL não esteja assistindo, enfim, se desenvolver. Então, aproveitem muito essa experiência, não tenham medo e principalmente não criem obstáculos. Deixem que a vida, as outras pessoas, criem esses obstáculos, porque é assim que o mundo gira. Deixe que as outras pessoas criem esses obstáculos e peguem aquele pilarzinho indispensável do LDM e foquem em solução. Não criem um motivo de, sei lá, você não poder se postular, ou não criem um motivo de, sei lá, de qualquer coisa para que você não vive experiências. Seja experiência de EB, seja uma outra experiência. Foque em solução e veja qual é a experiência mais agregadora que eu posso viver nesse momento. Qual a experiência que eu tenho única agora que eu posso agarrar para me desenvolver e depois seguir adiante e viver outras experiências que eu vou ter tempo para fazer, sabe? Se você hoje tem a oportunidade de estar se postulando, cara, manda ver. Eu espero que vocês tenham um ótimo processo. Eu espero que vocês aprendam muito. E eu tô muito ansioso mesmo pra ver todo mundo caindo na piscina, naquela água gelada, e conhecer de fato quem são as pessoas que em 2016 vão construir o futuro da Isaac Santos. Como ponto de curiosidade, na minha experiência de Isaac inteira, como eu entrei em setembro de 2012, eu não peguei o começo da visão 2015, como ela surgiu dentro da Isaac. Eu trabalhei dentro da Isaac na maior parte da entrega dela, mas eu não vi na prática o surgimento dela. E cara, uma das coisas que eu mais tenho inveja do EB 2016 é justamente dar esse primeiro passo rumo à entrega da visão 2020. Fazer parte de fato do comecinho, da construção dos primeiros passos que vão deixar delineados tudo que a visão 2020 vai representar para a nossa organização. Então, mandem muito bem, façam um processo incrível, contem comigo e com qualquer outro alumni, pessoas que forem EB ou que não forem EB também para dar insights, etc. Aproveitem que ela está na NPM, que agora ela não pode impedir ninguém de ajudar com resposta da postulação. E, cara, vivam uma experiência incrível dentro da Isaac. A experiência de EB
ela, vamos dizer assim, tem um abismo entre o que é o nível de desenvolvimento que você tem como membro de TLP para o que você vai ter de desenvolvimento como VP. O desafio que você vai ter pessoal, e não só em questão de resultado, eu estou falando desafio mesmo de se adaptar como pessoa a viver uma experiência de alta performance, uma experiência de alta intensidade no que você tá ali no dia a dia fazendo, com pessoas que têm muito propósito e que querem dar o melhor delas. E tipo, cara, só vai, aproveita. E, bom, é isso. Eu tô bem ansioso porque no final de semana que vem já é o I2C. E fica aí o convite. Todos venham para o I2C. É lá que provavelmente a gente vai ver essas pessoas sendo eleitas. E aí, só lembrei de uma última coisinha. Uma curiosidade. Pra quem por acaso desistiu e tá vendo o vídeo e tá pensando se ainda vai se postular ou não. Na minha postulação de LCP, eu tive lá 2 semanas para fazer a postulação, eu comecei ela, aí eu apaguei o arquivo e decidi que não ia me postular. No fim, caiu aquele insight de novo, aquele inner journey, comecei a pensar, vamos postular ou não? Veio na cabeça, decidi me postular de novo, passei por momentos de desespero pensando que não ia dar tempo. No fim, eu fiz a postulação nos últimos 2 dias, antes da deadline. Entreguei uma postulação fraca, sim. Poderia ter entregue uma postulação muito melhor. Só que, por outro lado, eu não deixei de me postular. Eu não deixei de concorrer àquela oportunidade. E se eu tivesse deixado, eu não estaria aqui hoje. Muito provavelmente. Então, não coloquem como empecilho, tipo, não ter começado a postulação, ou ter apagado o arquivo, ou ela ainda tá meio incompleta, porque o importante é dar o melhor de si e mandar aquela postulação, conseguir estar lá. Às vezes a sua postulação pode não estar boa, mas você consegue fazer um CA bom, ou mostrar ao longo do processo que você tem um perfil que é importante para a Exec Insanos, que você tem que estar lá. Não existem pessoas certas para o cargo. Isso é uma coisa assim que, cara, desistam de tentar pensar eu sou a pessoa certa para o cargo. O que existem mesmo são oportunidades e pessoas com um propósito para enfrentar as oportunidades. Algumas pessoas sim vão conseguir essas oportunidades e vão ter que levar o que a gente acredita para frente. Outras pessoas talvez não consigam essa oportunidade, mas também elas vão viver uma experiência de aprendizado incrível, e isso não quer dizer que elas também não podem contribuir para o desenvolvimento da Exec Insanos. Então, cara, manda ver, conto com vocês, tô ansioso e corre aí. Amanhã de manhã, sexta, agora eu tô indo pra NPM, às 7 horas da manhã eu tô saindo de São Paulo rumo à chácara, mas até às 7 horas da manhã eu acho que eu ainda tenho sinal de celular, dá tempo de eu falar com vocês por e-mail, WhatsApp, se vocês quiserem marcar Skype pra gente falar sobre a postulação e qualquer coisa nesse sentido, beleza? Então, abraço e ótimo processo pra vocês. Até mais!